Finalmente, estamos ao vivo, graças a Deus. Estamos ao vivo. Então vamos começar o nosso diálogo, vamos começar a nossa live, a nossa conversa. Olá, boa tarde a todas, graça e paz, paz do Senhor. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live, ok? Vamos ajustar aqui algumas coisas, mas vamos começar. Seja bem-vinda, irmã Marta. Já tem gente entrando aí. Uma quinta-feira abençoada. Boa tarde para você que está no mesmo horário que eu. Paz do Senhor. E boa noite para quem está num outro horário, tá bom? Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é Cláudio, eu sou professor da Escola de Pregadoras, de exegese. Então, algumas aqui da página, algumas já me conhecem, as outras não, tá bom? Então, vamos começar a nossa conversa hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre a teologia da pregadora, porque eu tenho certeza que muitas de vocês têm esse privilégio de anunciar, de pregar a palavra de Deus. Então, hoje, nessa quinta-feira, a gente vai dialogar um pouquinho sobre a teologia da pregadora, ou seja, o chamado da pregação, não é? Porque nos últimos dias, não é? A pregação tem se tornado cada vez mais fundamental para a igreja, não é? Então, assim, eu vou começar a minha fala fazendo uma afirmação, não é? Sobre a importância da pregação, não é? A obra da pregação é a mais elevada, a maior e mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser convocado. Ou seja, o ministério da pregação é a mais elevada vocação que uma mulher pode ser convocada para fazer. Posso acrescentar mais, não é? Sem qualquer hesitação, que a pregação hoje é a maior necessidade da igreja. Então, uma pregação autêntica, não é? É uma pregação que se necessita dentro da igreja, não é? Com maior urgência. Para poder fundamentar essa minha fala, você que é pregador, eu te convido, se você tiver aí a Bíblia, abra comigo lá no texto de 2 Timóteos, capítulo 4, versículo 2, Paulo faz uma afirmação muito enfática, muito interessante, não é? Ele fala assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Esse pequeno texto, essa fala de Paulo, traz muita fundamentação para quando nós pensamos sobre a necessidade da pregação hoje. Esse pequeno versículo ele vai definir, em poucas palavras, o ministério da pregação, que é uma necessidade que se precisa, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho a plena certeza que muitas de vocês que estão me ouvindo, não é? Vocês têm esse chamado de Deus para a vossa vida, sobre a pregação do Evangelho. Então, assim, o que é ser uma pregadora? Paulo, nesse pequeno texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, vai definir esse ministério, vai falar um pouquinho o que é
o que é ser uma pregadora. Podemos acrescentar também o texto que está de Paulo mesmo, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, a parte B, onde ele vai declarar que é necessário que o presbítero seja apto para ensinar. Aqui nós podemos aplicar também, é necessário que a pregadora, a líder, aquela mulher que ensina, não é? Seja apta para ensinar. Aquela mulher que tem o chamado de Deus para a vida dela, seja apta para ensinar. Ou seja, quem prega é chamada para desenvolver certas habilidades e competências na medida que vai desenvolvendo o seu ensino, a sua pregação, na medida que vai anunciando a palavra de Deus através da sua vida. Então, o que Paulo está querendo ensinar aqui, como uma espécie de introdução dessa nossa fala aqui? Não é? Precisamos, ou você precisa, pregar a palavra de Deus com habilidades e competência. Então, a mulher, a pregadora, não é? Não precisa simplesmente pregar a palavra só por pregar. Precisa ter habilidades. Porque você vai anunciar, não é? Você vai anunciar a revelação de um Deus grande, de um Deus tão triunfante. Então você precisa anunciar esse Deus com responsabilidade, com certas habilidades, com certas competências que a própria palavra traz para você. Então, assim, essa é a vocação de toda pregadora, de toda mulher que tem um chamado de anunciar a palavra de Deus. Tanto que esse texto que eu compartilhei aqui com vocês tem um imperativo, não é? Paulo mostra de modo conciso, prega a palavra. Prega a palavra. Insta a tempo e fora do tempo. Então, assim, presta atenção no que o apóstolo Paulo se refere ao tempo e preste atenção ao tom que ele usa nesse texto quando ele fala sobre a pregação. Quando ele fala sobre o tempo, ele fala assim, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. O que significa essa expressão, quer seja oportuno, quer não? Não é? É fácil. Algumas versões da Bíblia já trazem assim da maneira mais trabalhada, né? Ou seja, fora do tempo ou dentro do tempo. Ou seja, em um tempo oportuno ou quando não é oportuno empregar. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui é que a pregadora precisa pregar sempre a palavra de Deus. Ou seja, não existe tempo específico para a palavra ser pregada. A pregação precisa ser feita todos os tempos. Ou seja, a pregação precisa ser feita sempre, sempre, sempre. Por isso, quando você se vê dentro dessa vocação, você precisa levar esse texto, você precisa levar essa vocação muito sério para a sua vida. Não é? Nunca haverá um tempo que a pregação da palavra de Deus ela não vai ser necessária. É isso que o texto está afirmando. Então, em todos os tempos, a pregação, o anúncio das boas novas é necessário. Por isso eu acredito que Deus tem levantado mulheres que se tornam boca de Deus para falar da pregação, para anunciar a revelação, para falar desse grande Deus, das suas obras. Então, assim, quanto à pregação, no mesmo texto, Paulo usa 2 pontos sobre a pregação. Paulo fala que a pregação, primeiro, ele deve confrontar o erro e o pecado. Segundo ponto, a pregação deve ensinar a sã doutrina e elevar as pessoas a viverem uma vida piedosa. Então, essa é a responsabilidade, essa é a vocação da pregadora. A pregadora, quando se coloca diante do altar, quando se coloca como atalaia, como
a voz de Deus para anunciar a palavra, visa essas duas coisas, a pregação, ensinar a sã doutrina e elevar os seus ouvintes a viverem uma vida piedosa. Ou seja, a pregação deve exortar as pessoas a serem obedientes a Deus, não é? Mas também precisa ser feita com muita paciência, não é? E com muita maturidade. Porém, o grande problema que nós enfrentamos hoje na pregação é que a pregação da palavra de Deus ela está sendo substituída, não é? Por outras coisas que satisfazem talvez a igreja. Então, assim, dá para observar claramente que existe uma necessidade de uma pregação que contém a palavra de Deus. Eu vou lembrar aqui de uma fala de Martinho Lutero. Ele fala que a maior expressão de adoração a Deus é a pregação da palavra. Por que ele faz essa afirmação? Porque, segundo ele, Deus é revelado na sua palavra. E é verdade. Deus é revelado na medida que ele é anunciado na sua palavra. Então, o pregador, a pregadora, quando se coloca no púlpito em pé, ela está anunciando, está pregando o caráter de Deus. Então, você precisa fazer isso com muita paciência, está anunciando a vontade de Deus. E como é que a vontade de Deus se define? Também, ao mesmo tempo que está anunciando o caráter de Deus, está exaltando esse Deus como ele deve ser exaltado. A Bíblia, ela é a palavra infalível de Deus. E ela anuncia esse Deus vivo. Tanto que a Bíblia vai afirmar que a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Então, assim, quando a pregadora levanta para anunciar, para falar sobre a palavra de Deus, está falando sobre essa espada, não é? Que penetra, não é? Por quê? Porque ela é pura e verdadeira. Paulo está a estimular aqui os pregadores e as pregadoras a pregarem a palavra na sua inteireza, como ela é, independentemente do tempo que estamos vivendo, se é tempo oportuno ou não, a palavra de Deus precisa ser pregada sempre. Por isso é que Deus está levantando pregadoras, mulheres que ouviram a voz de Deus, estão prontas para descortinar essa verdade e revelar ao mundo. Então isso vai acontecer quando a pregadora, quando você, mulher, conhece a palavra de Deus. E aqui onde eu quero chegar, é aqui onde eu quero falar um pouquinho sobre conhecer a palavra que você prega, conhecer a teologia que você anuncia. Toda vez que você se coloca diante de pessoas que estão te ouvindo, você estará anunciando uma palavra de Deus. Então você precisa conhecer a teologia, a palavra que você prega. Eu não sei se você já ouviu falar sobre teologia sistemática. É uma expressão que parece meio estranha para a nossa gramática, mas para aquelas pessoas que têm um pouco de familiaridade mais com a própria formação teológica, conhecem essa expressão. Eu acredito que toda pregadora precisa conhecer um pouco da teologia sistemática. O que é isso? Não é? Então, assim, a teologia sistemática é um estudo ordenado da Bíblia. Em outras palavras, a teologia sistemática é a teologia que é sistematizada, ou seja, é um sistema, é um agrupamento, é um estudo ordenado da palavra de Deus. É uma teologia menos narrativa, é uma teologia menos histórica. Posso também falar que é
o estudo das coisas de Deus de uma maneira mais sistemática e ordenada, onde não apenas consideramos o que esse texto dizem, mas onde consideramos tudo que a palavra de Deus diz sobre a revelação, ok? Então, assim, a teologia sistemática, ela vai considerar vários aspectos, vai sintetizar os pensamentos bíblicos. Por exemplo, alguns autores eles vão colocar que a teologia sistemática ela vai responder à pergunta: o que a Bíblia nos ensina hoje? Por exemplo, se você quiser saber o que a Bíblia nos ensina, de uma maneira mais sistematizada, você precisa compreender a teologia sistemática, porque a teologia sistemática ela vai abordar assuntos, por exemplo, que a palavra de Deus diz sobre quem é Deus, não é? Ela vai abordar assuntos, tudo sobre o que a palavra diz sobre quem é Jesus, o que ele fez por nós. A teologia sistemática ainda vai prosseguir e vai considerar, por exemplo, questões que têm a ver com o homem, a doutrina do homem, questões sobre o pecado, santificação, questões sobre igreja, finais dos tempos. Então, assim, esses são os principais assuntos que estão dentro da Bíblia. E a pregadora precisa conhecer de maneira concisa e sistematizada esses assuntos. É nesse ponto que a teologia sistemática vai, ou esse sistema teológico vai ajudar a pregadora a conhecer a revelação, a palavra que ele prega, ok? Então, assim, por que precisamos, ou você, pregadora, precisa entender a teologia sistemática, né? São duas importâncias que você precisa saber, né? Diante da teologia sistemática. Primeiro, a teologia sistemática, como pregadora, ela vai te manter mais segura naquilo que você ensina, não é? Um segundo ponto, por que você deve entender, não é, a importância da teologia sistemática, é que ela tem capacidade de abrir os nossos corações e mente para que o pregador ou a pregadora consiga enxergar plenamente, não é, as profundidades da glória de Deus, porque existem alguns assuntos na Bíblia que, por exemplo, assuntos sobre santificação, a doutrina de Jesus, não é? Conforme eu fui colocando aí, que são as 7 áreas, principalmente que a teologia sistemática vai abordar, que você precisa entender como pregador. Você precisa ter um domínio, ok? Então, essa é uma das razões. Por exemplo, quando você estuda sobre a santidade de Deus, ela tende sempre a levar o pregador, ou seja, esse tipo de assunto na Bíblia, nos leva ao arrependimento. Não tem como você entrar, tentar compreender a santidade de Deus e você não se arrepender. Então, assim, quando você estuda sobre salvação, você olha com profundidade num estudo sobre salvação, não tem como. Isso nos leva a um espírito de gratidão, porque a salvação nos aponta para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, o nosso coração se derrete em gratidão pelo que ele fez. Então, assim, a teologia sistemática também aborda sobre os finais dos tempos, não é? E um estudo sobre esse, entender os finais dos tempos, precisa causar esperança no coração das pessoas. Então, em outras palavras, a pregadora precisa entender a teologia que ela ensina.
precisa se aperfeiçoar nessa teologia para que as pessoas que a ouvem se aperfeiçoem também, não é? Para que as pessoas que a ouvem produzam frutos. É para isso a vocação da pregação. Quando você tem o chamado da pregação, é para produzir fruto. Mas para isso você precisa ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa paciente, que se esforça um pouquinho para poder compreender a teologia que você própria prega, não é? Desse jeito, é natural olhar para a vida da pregadora e das pessoas que a ouvem o fruto do Espírito Santo. Porque conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus é vida. Não tem como você não conhecer, não tem como você conhecer a palavra de Deus e você não gerar vida para você mesmo e para as pessoas que vão te ouvindo. E estudá-lo, então logo se torna saúde. Então, se você quer ter saúde espiritual, estude sobre as coisas de Deus. Procure entender um pouquinho sobre a teologia sistemática. Em suma, assim, sobre a teologia sistemática, ela está dividida, não é, em sete partes. Essas 7 partes que a pregadora precisa saber. Primeiro, doutrina da palavra de Deus. A pregadora precisa dominar, precisa conhecer a doutrina da palavra de Deus. Segundo, a doutrina de Deus. Uma coisa é a doutrina da palavra de Deus, que revela o próprio Deus. A outra coisa é você conhecer a própria revelação de Deus. E a teologia sistemática vai abarcar isso. A terceira parte é a doutrina do homem. O homem, a Bíblia fala muito sobre o homem. Então, assim, existem muitas informações para a gente poder entender o nosso comportamento diante de Deus. E também tem as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. Isso é fundamental para você saber. É a doutrina da aplicação da redenção de Jesus na vida do homem, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. Essas 7 áreas, a pregadora precisa saber. Claro, envolve um pouco de esforço, de paciência, não é? Porque Deus chama pessoas que queiram o conhecer para serem suas mensageiras. Então, assim, não é legal ser uma pregadora preguiçosa. A pregadora precisa ser alguém que gosta de estudar sobre Deus, que gosta de pesquisar sobre Deus, que gosta não só de pesquisar, também se deleita na presença de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre a habilidade da pregadora. Uma das habilidades que uma pregadora precisa ter, não é? Uma habilidade que talvez nos nossos dias hoje não é muito considerada, é a habilidade da oratória. A pregadora precisa ser alguém que sabe falar. E essa habilidade oratória é muito importante. Porém, hoje algumas pessoas desvalorizam isso, porque falam assim, você não precisa saber falar da palavra de Deus para você ser pregadora. Ou seja, não precisa mais saber se expressar. Isso era antigamente, porque as pessoas não tinham muito estudo. Hoje, as pessoas estudam, as pessoas têm faculdade, todo mundo tem Bíblia em casa, então todo mundo consegue compreender. Por isso é que a pregadora não precisa saber se expressar. Esse pensamento é errado. A pregadora precisa se expressar, precisa saber falar, precisa persuadir. Quando ela fala, quando abre a boca, as pessoas querem ouvir. Se você olhar para a Bíblia vai falar que quando Paulo levantava para falar, as pessoas queriam ouvir Paulo falando. Quando Pedro levantava para anunciar a palavra de Deus, as pessoas ficavam atentas na sua fala. É porque eles, por mais
por exemplo, que Pedro era um pescador, ele tinha oratória. Então, sobre esse assunto, a Escola de Pregadoras da Academia da Mulher tem um módulo chamado oratória, onde se trabalha essa questão, não é, na vida da pregadora. Então, cuidado com essa ideia de que você não precisa saber se expressar para ser pregadora. Precisa sim. Até porque, pelo fato de você ser, não é, chamada de Deus para a sua vida, você ter uma vocação de Deus para a sua vida, você precisa também fazer da sua vocação com muita responsabilidade. Ok? E um ponto importante também na pregação, não é, da palavra, ou na vida de uma pregadora, é uma boa pregação. Então, assim, você precisa ter habilidade de falar com as pessoas, ou ter uma boa oratória, mas também fazer uma boa pregação. Aqui é um dos pontos importantes. Aqui é onde está um dos pontos importantes. Primeiro, o que é necessário, então, para que a pregadora traga uma boa pregação? Primeiro ponto. A tua pregação precisa ter autoridade. A tua pregação precisa ter autoridade. É só você olhar um pouquinho no livro de Atos, não é? Atos dos Apóstolos. Praticamente, Atos dos Apóstolos é um documento sobre pregação, porque lá tem muitas pregações, não é? Tem mais pregações do que outra coisa naquele texto. Você encontra pregações de Pedro, pregações de Paulo, exortações. Então, assim, é um modelo, não é? E quando nós olhamos para eles, quando nós olhamos para as pregações que a Bíblia traz, a primeira coisa que ressalta aos nossos olhos é a autoridade que a palavra, que a pregação deve ter. Quando Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículo 14 até o versículo 24, se coloca diante daquela multidão para pregar, ele não foi simplesmente para passar uma sugestão dele para as pessoas que estavam lhe ouvindo, não. Ele não compartilhou simplesmente opiniões pessoais, não. Pelo contrário, Pedro trouxe uma mensagem com autoridade. Pedro foi assertivo na sua fala. Ele foi enfático, ele foi confiante, ele falou com ousadia, a ponto que a Bíblia fala que as pessoas que ouviam ficaram compelidos. Então, assim, a pregação precisa ser feita com autoridade. Em outras palavras, Pedro foi dominado pela sua pregação. Ou seja, a sua pregação precisa, primeiramente, antes de ser apresentado para os outros, precisa te dominar. Você precisa ser dominado pela sua própria mensagem. Né? Você olha para a pregação de Pedro, você vê que era uma pregação apaixonada. E a tua pregação também precisa ser segura e apaixonante. Um outro ponto para que uma pregação seja boa é que a tua pregação precisa ser orientada pelo texto. Porque hoje é muito fácil as pessoas buscarem outros recursos para fundamentar a pregação. A sua pregação precisa ser fundamentada no texto bíblico. Essa é a segunda marca de uma boa pregação. Deve ser orientada pelo texto. Além, não é, da autoridade que a tua pregação precisa ter, não é? A pregação do pregador precisa ser bíblica. O mesmo exemplo que eu dei, por exemplo, Pedro, a pregação dele só causou tanto impacto na vida daquelas pessoas que a ouviam, porque ele anunciava
o texto bíblico. E é isso que nós precisamos hoje, de mulheres que são atalaias da palavra de Deus, que são mensageiras do texto. Mulheres que conheçam a Bíblia. E quando abrem a boca para falar, elas falam fundamentada na palavra. Do começo, meio e fim. Um outro ponto, não é? Que a sua pregação precisa parecer uma boa pregação, é que ela precisa ser cristocêntrica, uma pregação que se centra na pessoa de Jesus. A pregação precisa ser feita com autoridade, não é? Precisa ser orientada pela palavra, mas precisa ter o foco em Jesus, não é? E nós também observamos isso na pregação de Pedro, lá em Atos. Então, quando você tiver mais tempo, tiver aí disponível na sua casa, leia as pregações que estão lá no livro de Atos, para você aprender como pregar. Porque essas características que eu estou passando aqui para vocês estão lá em Atos. E o quarto ponto, que é o último, não é? Para que uma pregação seja boa, é que ela precisa penetrar no coração das pessoas que te ouvem. Quando você prega, você precisa estar bem disponível ao Espírito Santo a ponto da sua fala penetrar. As pessoas que te ouvem serem persuadidas pelo Espírito Santo. Você vê, quando os apóstolos abriam a boca para anunciar a palavra, para pregar, as pessoas que ouviam aquela mensagem eram persuadidas a aceitar Jesus. É uma pregação apaixonante. Essa é a quarta marca de uma boa pregação. Ela deve penetrar no coração dos seus ouvintes, não é? E Atos capítulo 2, no versículo 37, relata que quando as pessoas ouviram a pregação de Pedro, eles fizeram uma afirmação. O texto diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. Olha só, a pregação compungiu-lhes o coração, ao ponto deles se entregarem para Jesus. Então, querida pregadora, você que tem o chamado de Deus para a sua vida, tem a vocação da pregação, talvez você acha que não tem, mas você tem. Só precisa se descobrir. E né, a Academia da Mulher tem uma escola, né, que é a Escola da Pregação, onde é passado essas ferramentas para você lidar com essa vocação na sua vida. Porque é uma das maiores necessidades que a igreja, é uma das maiores necessidades que a igreja de Deus precisa, de mulheres pregadoras, mulheres que anunciam a palavra de Deus, mulheres que têm essa vocação. Eu sei que muitas de vocês têm, talvez algumas estão travadas, não conseguem sair, não é? Mas se você tem essa vocação, então desenvolva essas habilidades, desenvolva essas competências para a sua vida, não é? Se você quer aprender a pregar, ser uma mulher que elabora uma boa pregação, entra em contato com a academia, a escola da pregadora. Lá temos um módulo que trata especificamente sobre isso. E com certeza, Deus tem levantado, está levantando e vai ainda continuar a levantar mulheres pregadoras que vão anunciar essa revelação do grande Deus vivo. Então, espero que você atenda esse chamado de Deus para a sua vida e se comprometa a ser
uma mulher que tem essa vocação, que prega a esse Cristo, a esse Jesus. Eu estou vendo aqui vários comentários de vocês. Amém. Então, assim, muita gente aqui falando que vivendo, aprendendo, que quer aprender cada vez mais. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Pregar é viver. E Deus tem colocado isso nos vossos corações. Então, simplesmente precisam aproveitar essas ferramentas, essas habilidades que Deus tem dado e fazer com muita responsabilidade, muito amor, muita dedicação. Tá bom? Deus abençoe todas vocês que estão aqui na live, que acompanharam essa conversa, não é? Tem muita gente aqui. Deus abençoe minhas irmãs. E a minha oração e o meu desejo é que o Espírito Santo comece a confirmar essa vocação e lapidar cada vez mais o seu coração para você ser uma excelente pregadora, para que você anuncie essa palavra com muita responsabilidade, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.